E aí, gente, vamos mergulhar num assunto muito bacana hoje. Acesso à internet na rua, em praças e terminais, parece super simples no papel, né? Mas na prática, o buraco é bem mais embaixo. Hoje, a gente vai detalhar um projeto fantástico, a infraestrutura de inclusão digital urbana para a cidade de Paranaguá, lá no litoral do Paraná. O arquiteto dessa ideia, Adriano Silva Demétrio, montou uma proposta que não serve apenas para ter sinal, mas sim para criar uma rede casca-grossa super resiliente no ambiente litorâneo que não perdoa. Vamos entender como a tecnologia pura se junta com o planejamento da cidade para conectar toda uma comunidade. A base da nossa análise de hoje não é um rascunho de ideias não, tá? É uma especificação técnica, operacional e de mercado completíssima. O nosso objetivo aqui é destrinchar esse projeto oficial e mostrar a verdadeira engenharia, tanto física quanto digital, que faz a inclusão digital urbana funcionar de verdade, fugindo daqueles erros clássicos que vivem derrubando as redes públicas por aí. E para essa jornada, o nosso mapa é o seguinte: a gente vai passar pelo desafio da conectividade no litoral, a engenharia contra a maresia, como fazer um gerenciamento inteligente do tráfego, a transparência dos custos, as regras do Marco Civil junto com as parcerias público-privadas e fechar com o impacto real disso lá na comunidade portuária. Começando pelo ponto 1, o desafio da conectividade litorânea. Qual é a grande pedreira de conectar uma cidade de praia? Bom, a palavra-chave aqui é equilíbrio. A grande missão do projeto é entregar uma internet rápida e que não cai, focada em quem está na rua. Estudantes indo para a aula, trabalhadores no ponto de ônibus, gente em trânsito. O problema é que rede de graça sempre sofre com o que a gente chama de saturação. O pulo do gato desse projeto é justamente ter medidas contra o uso indevido da rede por terceiros. Sabe aquela situação de alguém que mora colado no ponto de acesso e passa o dia todo pendurado na rede pública fazendo downloads pesados? A ideia é impedir isso, garantindo que o sinal fique tinino para quem está ali de passagem e realmente precisa desse serviço público. Vamos para a seção 2, engenharia contra a maresia, porque na vida real, a natureza costuma ser a maior inimiga da tecnologia. Olha só o cenário de Paranaguá, é um ambiente brutal para os equipamentos. A gente está falando de uma mistura terrível de umidade lá no teto, sol estalando direto no aparelho o dia inteiro, pancadas de chuva fartíssimas e a famosa implacável maresia corrosiva. É por isso que aqueles roteadores domésticos de prateleira não durariam 2 dias numa situação dessas. O projeto exige um padrão industrial pesado mesmo, com escolhas de hardware feitas a dedo para aguentar o tranco e conseguir resistir à maresia e umidade litorânea sem apresentar falhas o tempo todo. E aí vem uma decisão de engenharia muito certeira. Por que a gente simplesmente não espalha um monte de repetidores sem fio na rua e pronto? O projeto descarta isso na hora. A repetição pelo ar nas distâncias urbanas é terrível. A física é cruel. A cada salto que o sinal dá num repetidor sem fio, a banda despenca pela metade. A sacada genial aqui foi criar ilhas autônomas de conectividade. Em vez de repetidor, cada ponto de ônibus vira um nó autônomo que liga direto na internet. Eles usam links móveis celulares de alta velocidade, tipo 4G ou 5G, que são muito versáteis para instalar, ou então puxam uma fibra ótica dedicada direto para o poste. A fibra traz uma estabilidade absurda e muita capacidade, matando de vez aquela degradação de qualidade do sinal. Essa é a grande razão de pontos autônomos superarem os repetidores. Mas onde prender essas ilhas autônomas? Usando o que a cidade já tem. Os postes de concreto da iluminação pública. A fixação em postes a uma altura estratégica de 3,5 metros a 4 metros facilita muito a infraestrutura urbana e resolve 3 pepinos de uma vez só. Primeiro, dá uma baita proteção natural contra o vandalismo. Segundo, joga o sinal redondinho de cima para baixo, direto para as pessoas na calçada. E terceiro, como já está no poste, fica facinho pegar carona na energia elétrica da rede secundária de iluminação. Avançando para a seção 3, o gerenciamento inteligente de tráfego. O hardware está safo, agora o software tem que impedir que a rede seja afogada. É aqui que entra o famoso portal cativo. Ele gerencia o tempo e a velocidade dos usuários com regras cirúrgicas. Funciona assim. A conexão inicial é numa rede aberta. Na hora, pipoca uma tela no celular com a cara do projeto ou de algum patrocinador. Clicando em conectar, vem a mágica. O sistema libera o acesso por exatos 10 minutos, com uma velocidade cravada em 2 megabits por segundo. Daí sobra para mandar mensagens e ler notícias. Deu os 10 minutos? A rede derruba a conexão e joga o endereço físico do aparelho MAC address numa geladeira de bloqueio por 60 minutos. É uma tática impecável que força a rotatividade e garante o acesso democrático. Seção 4. Transparência de custos. Bora falar de dinheiro e ver quanto custa colocar essa infraestrutura na rua.
Indo direto a ponto, a composição de custos para a instalação completa de cada ponto de acesso varia na faixa de R$ 1.510 a R$ 2.320. Pensando em toda a blindagem climática necessária e no impacto social de longo prazo, esse valor é um investimento público altamente viável e com excelente custo-benefício. E abrindo essa caixa preta, a gente vê exatamente como o dinheiro é distribuído. A maior fatia fica com o roteador outdoor, que aguenta sol, raios UV e jatos d'água, e com o roteador 4G industrial de carcaça de metal. Mas reparem nos detalhes. Tem a compra da caixa hermética de ABS para barrar a maresia e não deixar nada oxidar, além de mini disjuntores para proteção elétrica. Cada pecinha ali é planejada para manter o equipamento operando ao ar livre sem dores de cabeça. Seção 5, Marco Civil e Parcerias. Porque colocar isso para rodar envolve leis e muita burocracia também. A lei máxima aqui no Brasil é o Marco Civil da Internet. A rede não pode ser invisível. Para operar dentro da VEI, o sistema tem obrigações claríssimas. Ele precisa armazenar os logs de conexão. Estamos falando de arquivar a data, a hora exata e o endereço MAC do dispositivo de todo mundo que se conecta. O objetivo de armazenar esses logs não é vigiar ninguém, mas sim blindar juridicamente o município ou a empresa provedora, caso o sinal público seja usado para cometer algum crime. Mas e como viabilizar o modelo financeiro de tudo isso? O projeto aponta as parcerias público-privadas, as PPPs, como o caminho ideal. Pensa bem, a prefeitura entra com o espaço, cedendo o uso dos postes e da energia. Em troca, uma empresa privada banca a instalação e a gestão do serviço, podendo monetizar o espaço do portal cativo com publicidade. São essas parcerias que viabilizam a operação, entregando um serviço público de excelência sem sangrar o orçamento da cidade. Chegando à nossa última sessão, o impacto na comunidade portuária. Como essa inclusão digital melhora a vida cotidiana da população local? O projeto piloto foi desenhado mirando no coração da cidade. O benefício de instalar no terminal urbano é capturar todo o fluxo de passageiros no centro. A Avenida Bento Rocha e a Avenida Portuária focam diretamente nos trabalhadores da comunidade portuária e caminhoneiros. O acesso facilita muito a rotina logística deles. E os pontos da Vila Cruzeiro e da Praça dos Leões trazem um impacto direto para os estudantes e o comércio. Com internet gratuita, o aluno pesquisa durante o trajeto, o trabalhador se comunica e a economia local se beneficia muito com o dinamismo gerado. A cidade inteira ganha mais fluidez. No fim das contas, esse plano de Paranaguá prova que inclusão digital de verdade passa longe de só pendurar um roteadorzinho na praça. Precisa entender o clima, dominar a física das redes, o comportamento do usuário e construir parcerias sólidas. Uma infraestrutura dessas se torna um pilar duradouro para a comunidade. E isso deixa uma pergunta bem provocativa para a gente encerrar. Se a engenharia correta e as parcerias público-privadas conseguem vencer até o clima extremo do litoral, já imaginou como abordagens inteligentes assim poderiam transformar os espaços da sua própria cidade em polos verdadeiramente conectados e resilientes? Fica a reflexão. Até a próxima!